Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Esse amigo que vos fala, Bispo Rocha, aqui da Igreja Apostólica Morada do Altíssimo. Eu venho, através desse vídeo, para trazer algo de Deus para o teu coração, algo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado nesses dias, e nós queremos compartilhar com você algo muito especial. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fica até o final desse vídeo, porque eu acredito que o que você vai ouvir aqui agora é algo para abençoar a tua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de Salmos, do capítulo 100. Salmos, capítulo 100, do versículo 1, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Apresentai-vos a Ele com um cântico. Nesses últimos dias o Senhor tem nos falado a respeito e a importância do louvor, da adoração, a importância de nós, servos e servas do Senhor, adorá-lo de todo o seu coração, né? Falamos da oração, falamos da leitura da palavra, que são coisas fundamentais, são coisas que são de grande importância para os servos e filhos de Deus. Falamos do jejum, que também é outra ferramenta importantíssima, né? Mas muitas das vezes não falamos acerca do louvor. E o Senhor tem nos mostrado ultimamente a importância de louvarmos a Ele, de exaltarmos o nome dEle de todo o nosso coração, né, com alegria. Porque o louvor, ele traz para nós, né, não somente um sentimento de que sabemos cantar, não, mas o louvor, ele atrai a presença do Espírito Santo. E nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com um cântico, ou seja, é como se ele estivesse falando o seguinte: olha, quando vocês entrarem na presença de Deus, vocês devem primeiramente louvar, apresentar ao Senhor um cântico. A palavra do Senhor tem muitas referências falando a respeito do louvor e da adoração. E isso fica vendado na vista, na visão de muitas pessoas, por falta delas quererem, né, esse entendimento. Então, eu quero que você entenda o porquê que o Senhor está falando através dessa palavra. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É só nós lermos a palavra de Deus. No livro de Atos, do capítulo 16, nós observamos que o apóstolo Paulo, ele foi preso juntamente com Silas, né? Capítulo 16 de Atos, do versículo 25 e 26, deixa claramente a importância do louvor, né, e da adoração, né? Então, ali eles louvavam a Deus por volta da meia-noite, como a Bíblia diz. E a Bíblia fala que aqueles que estavam presos juntamente com eles escutavam a oração e o louvor que eles cantavam, né, os hinos que eles cantavam ao Senhor. E ali então o Senhor veio naquele lugar e removeu os alicerces daquela prisão, soltando, né, a cadeia, né, as algemas daqueles que estavam presos. Ou seja, muitas pessoas não valorizam o louvor em si, né, e por causa disso não aprendem, não buscam adorar o Senhor, não buscam louvar a Deus, e por causa disso elas não recebem os benefícios do Senhor, né, que tem sobre o louvor. Mas eu quero nessa tarde, esse momento aqui, falar para você a importância, né? O apóstolo Paulo, ele viu ali o efeito, né, que causa a oração junto com o louvor. Eu acredito piamente que quando nós louvamos a Deus de todos os nossos coração, de todo o nosso coração, o Senhor, ele se faz presente. Então, tal que quando nós começamos a adorar a Deus, quando nós começamos a louvar o Senhor de todo o nosso coração, o ambiente que nós estamos, ele muda, né? A situação muda totalmente. Por que que muda?
Porque a presença do Senhor, ela vem no local que está sendo louvado e exaltado o nome dele. Por isso que há importância no louvor e na adoração. O louvor, ele nos é mostrado também como uma arma, né? Nós vemos ali também, quando Davi, ainda jovem, e o rei Saul, né, perdeu a presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele ficou então sendo atormentado por espíritos, né, por espírito maligno. Então ele convoca Davi, ele chama Davi, né, para tocar sua harpa, seu instrumento ali. E quando ele começava a cantar, a louvar a Deus, né, a Bíblia diz que o espírito que estava atormentando Davi, ele saía. Aliás, o espírito que estava atormentando Saul, ele saía porque Davi estava louvando a Deus. Meus queridos, muita gente não sabe da importância do louvor. E por causa disso, eles não tiram tempo para adorar o Senhor. Quem conhece a passagem de Josafá também, lá no livro de 2 Crônica, capítulo 20, se você quiser conferir na sua Bíblia, lá está escrito a respeito de que os povos se reuniram para lutar contra o rei Josafá, contra Judá e contra Jerusalém. A palavra do Senhor fala, irmãos, que o Senhor então levou então a Josafá a se reunir com o povo, e eles entraram em jejum. E após eles entrarem em jejum e humilhação perante o Senhor, a Bíblia diz que o profeta veio até Josafá e deu recado dizendo: olha, Josafá, e toda Jerusalém e Judá, o Senhor está falando que essa briga não é mais de vocês, agora essa briga é minha, diz o Senhor. Meus queridos, entenda o processo dessa passagem. Se você continuar na leitura, você vai entender que todos esses povos que vieram contra Judá, contra Josafá, a Bíblia diz que o Senhor mandou com que Josafá enviasse os soldados para o local da guerra, mas que eles enviassem na frente dos soldados os cantores, aqueles que louvavam a Deus. E os soldados não brigaram, os soldados não puxaram espada, nem arma, coisa nenhuma. Quando o povo de Deus, quando os cantores começaram a adorar o Senhor, diz a palavra de Deus que todos aqueles que vinham contra Josafá, eles começaram a brigar entre si, e eles foram destruídos entre si. Josafá não brigou, Josafá não lutou, nenhum soldado de Israel lutou. Mas quando o povo de Deus começou a adorar, a cantar louvor para o Senhor, então foi desbaratinado todos aqueles que vinham contra Jerusalém, que vinham contra Josafá. A palavra de Deus, ela está repleta de passagens que nos ensina que quando se louva a Deus, que quando canta louvores para o Senhor, nós estamos, na verdade, atraindo a presença de Deus para a nossa vida. Eu quero que você leia comigo no livro de no livro de Efésios. Vamos lá para o livro de Efésios, do capítulo 5. Tá? Efésios capítulo 5 diz o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Efésios do capítulo 5, do versículo 18 e o versículo 19. O Senhor fala assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Meus queridos, aqui está uma passagem que mostra claramente